Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias, Filipenses 2, 25 a 30. É o texto básico, nossa lição. A lição é a última da nossa revista. A lição de número 17. Sobre Epafrodito. O texto foi lido no início do culto, mas nós vamos ler novamente. Filipenses 2, 25 a 30. Amém? Essa recomendação de Paulo de receber bem, o amigo Epafrodito é parecido com a recomendação que Paulo deu a Filemon para receber Onésimo. E quando ele diz para Filemon receber Onésimo, ele recebe como se estivesse recebendo a mim, não é? E ele fala parecido com esse Epafrodito. Primeiro, o nome, que é um nome muito bonito para você botar no seu filho ou neto. Epafrodito. Chame ele de Epá, né? Tem muitos nomes assim para botar nos filhos na Bíblia, né? Muito bem. Parece que o nome Epafrodito é uma junção de nomes, talvez de Epáfras, que não era aquele Epáfras citado em outras cartas de Paulo, com Afrodite, a deusa do amor e da beleza na cultura da Grécia, não é? Parece que o nome dele foi essa junção. Eu me lembro que eu tenho uma aluna lá na escola onde eu ensino, o nome dela é Williandra. Aí eu digo, Williandra, teu nome deve ser, o nome do teu pai é William, o nome da tua mãe é Sandra. Aí juntou os dois nomes e ficou Williandra. Ela disse, não, professor, foi criado mesmo pelos meus pais. Eu disse, então tá certo. Né? Eu tinha um irmão que era ovelha minha lá em Bancários, o nome dele é Eromar. Porque o nome dele é Eromar. O nome do pai é Heraldo, o nome da mãe é Guiomar. Aí, isso aí foi dos pais mesmo, botaram Eromar o nome de um com o outro. Já viu que tem gente que tem um nome com a junção do nome dos pais? Não sei se é Epafrodito, o pai dele era Epáfras e a mãe era Afrodite. Acho que não. Mas o nome dele vem por aí, Epafrodito, que é um nome bem diferente, não é? É igual o nome da minha esposa, que todo mundo sabe, né? É Siloânia. Aí todo canto que ela chega, ninguém sabe escrever o nome dela, não tem jeito. Não tem jeito. Aí quando chega nos cantos que ela diz o nome, eu digo, vai, faça do jeito. Aí o povo não entende, que é para soletrar letra por letra. Que toda vez coloca o nome dela errado nos cantos. Todo mundo bota e diz, que nome diferente, a gente nunca viu, não é? Parece que Epafrodito também era um nome bem diferente da época, né? E diferente para a gente. Você já conheceu alguém com esse nome por aí? Não, né? Então parece ser o único. E interessante que os meninos foram fazer de Siloânia o e-mail dela, aí botaram, Siloânia underline. Eu digo, para que esse underline? Que underline contém nome igual. Aí o underline para diferenciar, né? Eu digo, não bota underline nenhum, não. Bote só Siloânia que não vai ter outro em canto nenhum. Não precisa do underline, botaram um underline, né? O underline é aquele tracinho, né? Embaixo que bota que às vezes seu nome tem 500 pessoas com seu nome, aí tem que botar um underline, que nenhum e-mail pode ficar com o nome igual, né? Aí o dela botaram underline para quê, né? Esse Epafrodito aqui, se fosse fazer um e-mail dele, bota só Epafrodito, porque pelo menos eu nunca vi outro igual com esse nome, não é? Mas, irmãos, esse cidadão, Epafrodito, ele aparece na Bíblia só aqui, certo? Ele não é citado em nenhum outro canto. E isso me veio à mente a questão de alguns personagens na Bíblia que apareceram lá, foram super importantes e ninguém vê mais eles em canto nenhum. Querem uma relaçãozinha? Eu vou iniciar. Cifrá e Puá. Sabe quem são elas? Aonde é que elas aparecem em outro canto? Mas viram a importância de Cifrá e Puá? Se não fosse elas duas, até Moisés tinha morrido.
Mas essas duas mulheres não aparecem mais em canto nenhum da Bíblia. Mas foram, olha, indispensável à história. Importantíssima a história. Vamos para outro personagem? A menina na casa de Naamã. A Bíblia cita pelo menos o nome dela. Mas qual foi a importância dessa menina para Naamã? Simplesmente dizer, o homem de Deus, ele vai curar o meu Senhor. Mas a menina só aparece ali. Não aparece mais em canto nenhum. Mas olha a importância dela. Outro personagem, a filha de Faraó. A filha de Faraó. Qual foi a importância dela? Tira o menino do rio, que podia morrer, cria o menino, e Moisés vai ser o que é. E a Bíblia cita pelo nome da filha de Faraó? Nem nome cita. Mas que importância daquela mulher na história de todo o povo de Deus, né? Mas ela só aparece ali. Outro personagem, o menino dos pães e dos peixes, lá na multiplicação dos pães. Como é o nome do menino? Mas qual foi a importância de só ele ter ali o pão e o peixe para multiplicar? Se bem que Jesus podia multiplicar do nada, não é? Oi? Tem ali na caixa. Sim, tá. Vou lembrar. Pronto, ligado a Afrodite. O autor até fala aqui sobre o significado dele, né? Coisa ligada a Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza na Grécia. Filha de Cronos e irmã de Zeus, era Afrodite, uma deusa famosa na Grécia. E aí, irmãos, o que a gente vê é que o menino trouxe os 5 pães e os 2 peixes, que André achou o menino no meio da multidão. Ninguém sabe como foi que André achou aquele menino. Mas André traz o menino e o menino vai ser a peça-chave daquela situação. Mas o menino só aparece ali. Certo? Outro personagem, Simão Cirineu. Você lembra dele? Jesus carregando lá, sem conseguir. Aí pega o Simão Cirineu, ele carrega a cruz para Jesus. Mas Simão Cirineu só aparece ali. E se a gente for botar mais gente nessa relação, tem muita gente na Bíblia que apareceu por uma situação e a Bíblia não cita mais eles. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Epafrodito foi do mesmo jeito. Ele não é citado em qualquer outro lugar, com a influência, talvez, de acompanhantes de Paulo, como Timóteo, não é? Que é até autor, né? Aliás, quem recebe cartas de Paulo, 2 cartas para Timóteo, não é? Outros personagens, como o próprio Silas, não é? O próprio Lucas, que andou com Paulo, que foi autor do Evangelho. Não, esse Epafrodito é um personagem que só vai aparecer aqui. Então, veja bem, qual é a missão de Epafrodito? Não é? Foi dada a ele uma missão, e não foi uma missão muito fácil não, irmãos. Paulo estava preso em Roma, não é? Porque a carta, como o pastor Jair falou aqui no começo do culto, é a carta de Filipos, escrita aos filipenses. Era uma carta que Paulo estava preso, não é? Estava em Roma, e Paulo escreve a carta, e Paulo estava lá, e o livro de Atos diz que depois que Paulo ficou preso no cárcere, ele ficou preso numa prisão domiciliar. Pensa que negócio de prisão domiciliar é só do tempo de hoje? De inglês. Hoje a gente vê direto, né? Prisão domiciliar não é coisa de hoje, não. Isso é antigo, esse negócio aí. Paulo ficou cerca de 2 anos numa prisão domiciliar lá. Podia sair, não, era só dentro de casa. E pregando o evangelho e recebendo as pessoas. E aí, nesse contexto, não é? A igreja de Filipos, que era uma igreja que abençoou muito Paulo, nas questões de doações, de ofertas e tal. Então, a igreja tinha uma boa oferta e recebeu entregar em mãos a Paulo. E em mãos tinha que alguém levar. E aí, a igreja designou Epafrodito para levar.
Agora veja que a viagem não era, viajar naquele tempo não era uma coisa tão fácil. Por exemplo, sábado outro, ontem fez uma semana, eu tive uma missão de pegar minha sogra e meus 2 cunhados deficientes em Monteiro e vir no mesmo dia. Sabe quanto é a distância da minha casa para a casa da minha sogra em Monteiro? 330 quilômetros. Monteiro é a mesma distância para Patos. E eu fui para voltar no mesmo dia. Ou seja, eu teria que viajar no meu dia 670 quilômetros. E eu fiz isso outro sábado. Saí de 6 horas da manhã daqui sozinho. Eu não podia levar ninguém porque vinha gente de volta no carro. E eu fui lá, saí daqui de 6, cheguei lá um pouco antes das 10 horas da manhã, que geralmente leva 3 horas e meia, 4 horas de viagem até Monteiro. E voltei depois do almoço. Cheguei aqui, eram as 6 horas da noite. Que missão, né? Viajar uma distância daqui para Fortaleza no mesmo dia e vir, né? Então, e só um motorista, às vezes é bom mais de um motorista para descansar o outro, né? Mas essa missão para mim não foi tão árdua assim, porque a gente vai num carro, conforto, ar-condicionado, ouvindo uma musiquinha. Para mim não foi nem aperreio, não. Saí daqui, a estrada é boa, o percurso daqui até Monteiro não tem estrada de chão. Paz, meus irmãos, o pior momento é em Campina Grande. Parece mentira, né? Que estão reformando tudo lá, igual aqui em Cabedelo, a obra que nunca termina. Estão fazendo aquele acesso por fora, que vai até a Praça do Meio do Mundo. Que eu não... Oi? Alça Sudoeste, que eu não sei porque Praça do Meio do Mundo, sei como mediram aquilo que aquela praça está no meio do mundo, eles dizem que é, né? Até a Praça do Meio do Mundo, não é? Estão fazendo, duplicando tudo por fora. Aí aqueles viadutos igual o daqui, que é aqueles que enchem de terra, eu também não consigo entender porque não faz aqueles viadutos que é montado, que vai tudo. Recife é tudo assim. Aqui, esses viadutos que enchem de terra. Vai em Recife para tu ver se tu acha um desses viadutos aqui, desse jeito que faz aqui, que levam a eternidade. É aqueles montados já que vai, desceu. Aí está um lameiro, porque eles enchem de água para fazer o, como é? Compactação, como é? Né? Já eu aí que você entende, mas compactação do negócio, aí vai um carro d'água. Aí mesmo que seja tempo sem chuva, o lameiro. O pior foi ali. Mas o restante é tudo asfalto, tudo, a gente vai numa boa. Aí a viagem, beleza, mesmo sendo 600 quilômetros e de volta. Agora é para Afrodito, meu amigo. Naquele tempo, eu estava olhando os mapas aqui, se ele for por terra, ele tinha que subir ao norte e subir lá não sei aonde, entrar lá na Península Itálica e descer até Roma. Era uma viagem muito longa. E indo por mar, ele tinha que descer pelo mar Egeu, o mar Mediterrâneo, e sair por baixo, passar lá pela Sicília e sair lá em Roma. Seja como for a viagem, aqui não diz se ele foi por terra ou foi por mar. Talvez por mar seja a viagem mais indicada lá que era feita. Mas era uma viagem que durava quantos dias? O autor diz aí na revista. 40. Olha, de inglês aí, marítimo. 40 dias dentro do navio, né, inglês? Já fez 58? A China, né? Bem pertinho de um canto para o outro. Nunca, né? E o navio tem todo um conforto, né? Será que o barco que Epafrodito foi tinha o conforto de um navio de hoje? Ah, meu irmão, acho que não tinha não. Aquele negócio balançando, aquele péssimo conforto. Estou falando da viagem de navio. Se ele foi por terra, aí, meu amigo, era negócio de cavalo, de carruagem, né? Naquele tempo não tinha carro. Então, aqui mostra que nessa viagem, Epafrodito adoeceu. Adoeceu. Ficou doente mesmo quando ele foi até Roma visitar Paulo, certo? Ele adoece. E chega lá nas últimas, né? Chega lá muito doente, certo? Então, esse homem, certamente a Bíblia não fala a idade dele, mas devia ser um jovem, não é? Um homem maduro. E ele vai para essa viagem
e ele sofre, mas ele tinha uma missão, que era levar os donativos para Paulo. Certamente não era só dinheiro, né? Devia ser outras coisas mais que Paulo estava necessitando por lá, já que Paulo estava preso. E ele vai fazer essa viagem, irmãos, muito difícil, mas ele vai na sua missão. O autor da lição, ele diz que a gente deve aprender com Epafrodito algumas coisas. Primeiro, é que mesmo que a gente não esteja 100% de saúde e tal, né, a gente pode fazer uma obra do Senhor. Claro que a nossa prioridade é a saúde, acima de tudo, não é? E tudo indica que Epafrodito saiu, talvez bem, mas tem certas doenças que você não diz que está sentindo, né? Já viu aquela história de, mas fulano estava tão bem, de repente. Será que ele estava bem mesmo? Será que já não estava sentindo e não disse para ninguém, né? Certo? Não sabemos como Epafrodito estava. Hã? É. Nem a pessoa sente, né? Às vezes a coisa dentro não está bom, mas não sente nada. Não foi eu? Não foi eu? Se lembra não, naquele dia que a gente estava visitando a irmã Zumira, que Pedro estava acompanhando a pressão dela, que o médico mandou, né, 24 horas, verificando e tal. Aí nós dois visitando a irmã Zumira, que faz um tempão aí atrás. Aí Pedro está lá, a gente falando e Pedro verificando a pressão dela. Aí a gente disse, vê da gente também? A nós dois. Aí, foi. Por incrível que pareça. Quando ele veio medir não. Se o médico ouvir um negócio desse, aferir, é? Ah. Quando veio aferir a minha pressão, sabe quanto deu a minha? 20. Como é que é, Pedro? Espera aí, esse negócio está quebrado. Mas não estava dando 20, né, irmã Zumira? Estava dando 12 por 8. Aí bota de novo aí. 20 por não sei quanto. E pergunte a mim o que era que eu estava sentindo. Nada. Mas estava à beira, na época da minha mãe, dizia de um derrame. Agora diz AVC, como é? Aneurisma. Antigamente dizia derrame. Não era assim? Aí eu digo, misericórdia. Aí quando saiu lá da visita, aí eu para o hospital. Tem que ir, meu irmão. Cheguei lá e me deram um remédio lá e baixou. Aí o médico passou para mim. Até hoje eu tomo losartânica potássica. Até hoje eu tomo. Mas eu estava com 20 e não estava sentindo nada. Não sei se Epafrodito já saiu sentindo alguma coisa ou não sentindo nada na viagem. Mas ele adoeceu na viagem. E aí, quando ele chega lá, ele já chega, segundo o texto aqui, já doente. Sim, coisa parecida, né? Não é? É. Nessa primeira viagem. Porque não era uma viagem fácil, não, irmão. Viajar naquele tempo, não. Primeiro, os missionários não tinham dinheiro suficiente para andar na chamada o quê? Primeira classe. Naquele tempo tinha um espaço melhor no navio, né? Para quem tinha dinheiro, né? Eles não tinham, eles andavam no pior lugar, certamente. Né? O barco balança para cá, balança para lá, vai para cá, vai para lá. Se fosse por terra uma carroça, sei lá, uma carruagem, um negócio que não tinha muito conforto. E ele chega lá e já chega doente, mas ele chega com muita alegria, conforme o texto de Filipenses aqui, 2:25, que Paulo diz que era necessário mandar Epafrodito, e eu quero destacar agora sobre esse Epafrodito as 3 coisas que Paulo fala sobre ele, e queria conversar isso com os irmãos, dizendo que ele é irmão, cooperador e companheiro. Né?
as 3 características que Paulo dá a Epafrodito, certo? Primeiro de uma coisa, irmão. O que é um irmão? Queria que os irmãos falassem aí. O que é que Paulo quis dizer com Epafrodito ser irmão? Oi? O que é um irmão? Mas será que Paulo estava só se referindo irmão em Cristo para caracterizar Epafrodito? O irmão não tem que ser assim, né? O irmão, vamos botar o irmão de todas as áreas. Um irmão de sangue. Tem que ser como para a gente? Sim, 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 né? Oi? Amada, não é assim o meu irmão, meus irmãos de casa? Não tem que ser assim? Irmão não pode ser inimigo um do outro. Irmão não pode se levantar para matar o outro. Não é? Os irmãos estão todos ali, todos os dois, mesmo pai, mesma mãe, mesmos ideais, mesmos objetivos, todo mundo em casa, não é assim? A herança é que é briga mesmo. Aí chegou na herança, aí o negócio complicou, né? Aí deixa de ser irmão, né? Não é? Aí deixa de ser irmão. A briga é grande. Mas vamos deixar essa herança de lado aí. Vamos ver irmão no bom sentido do termo. Não é? Porque Paulo disse que Epafrodito era um irmão para ele. Não é? E isso, afinidade, amizade, ajuda, cuidado. Não é? Então Paulo tinha Epafrodito como alguém assim. Como se fosse um irmão mesmo de sangue, como a gente chama. Né? Não era nem tanto irmão em Cristo, que irmão em Cristo já eram. Diga, Claudêncio. Uma pessoa próxima. Né? Isso é importante, que se pode confiar. É. É, exatamente. Pois não. É. É. Isso. Exatamente. Olha, uma outra coisa também interessante aqui sobre essa história de irmão, a gente sabe que irmão é aquele que a gente pode confiar de fato. Você sabe que está difícil confiar em pessoas, não é? Então, isso, Paulo tinha muita alegria de ter alguém que ele pudesse confiar, que era exatamente Epafrodito. Além de tudo isso que os irmãos já falaram aí.
Então é importante a gente ter alguém. Porque muitas vezes a gente tem uma pessoa que não é irmão de sangue, que a gente pode confiar mais do que um próprio irmão de sangue. A gente não pode confiar. Então é importante a gente ter alguém que a gente possa confiar, compartilhar. Isso, mais chegado que o irmão. Então eu penso que isso também inclui nessa irmandade que Paulo está falando aqui de Epafrodito. Não é? Esse homem, como eu disse, aparece só nessas historinhas aqui, pequenininha de Filipenses, mas esse homem tem um testemunho para nós fora de série, né? A outra coisa que Paulo diz, que ele é companheiro. E o que é um companheiro? Aí eu quero que os irmãos falem também, para mim não ficar falando sozinho. O que é um companheiro? Que anda ao lado. Uma pessoa de confiança também. Disposto a ajudar. Horas difíceis, está ali do lado, não é? É. Sim. É. Isso. Isso. Eu penso que um companheiro tem que ter empatia. Se não tiver, eu me lembro de um exemplo, quando eu dava aula no seminário, aquele menino, Inaldo Camelo, não ouvi falar mais dele, Inaldo Camelo. Ele contou que na época ele perdeu o pai e a mãe no acidente pro lado do Paraná. Morreram os dois no acidente. E aí ele soube da notícia aqui, ele foi encarregado, aí eu vou contar a história de companheiro. Ele foi encarregado como filho de ir para lá, reconhecer os corpos, missão difícil. E tratar documentação, traslado, aquelas coisas todas. Aí ele foi, então ele recebeu um impacto, porque foi acidente de carro, o pai e a mãe morreram. Impacta, né? E aí ele foi, aí ele era membro da primeira igreja na época, o pastor Estevão foi com ele. E ele contando a história, que o pastor Estevão foi com ele no avião todo, ele disse, pastor Estevão não me disse nenhuma palavra. Porque nessa hora, qualquer palavra não dá. A gente sabe que a gente chega no velório de um amigo, diz meus sentimentos, Deus te abençoe. Mas para quem está ali, nenhuma palavra ajuda, não. A gente fala por questão normal, para tentar dar uma força, mas não muda nada para aquela pessoa. Depois é que ela vai entender, né? Aí ele disse que foi com o pastor Estevão não disse nada. Só disse uma palavra. Eu estou aqui. Se precisar, estou aqui. Ele disse que aquilo foi a maior palavra que ele ouviu naquele momento. Então, a gente entende que companheiro é esse, está ali do lado, precisar, estou aqui, não é? É o companheiro. Às vezes você não precisa falar muita coisa, não. E às vezes tem situações na vida da gente que a gente não quer ouvir nem de quem mais a gente ama, a gente não quer ouvir muita coisa, não. Então, esse Epafrodito era esse tipo de companheiro de Paulo, né? Como o Jailton falou, ele estava passando por tristezas terríveis, não só da perseguição, mas de perda de alguém, naquela expectativa de perder Epafrodito, que a doença dele era uma coisa muito grave, não é? Então, tinha duas expectativas aí, mas Epafrodito passa a ser esse companheiro do apóstolo Paulo, além de irmão, né? Por isso, irmãos, que cada lição aqui que a gente vê, a gente tem que tirar a lição para a gente, para a nossa vida. Porque se a gente não sair aqui com a lição para a vida, não é que a gente perdeu o tempo, não, que na obra do Senhor ninguém perde tempo. Pelo contrário, a gente investe tempo. Amém? Isso aqui é tempo investido, não é tempo perdido. Ah, perdi o tempo de hoje para ir, não. Mas a gente precisa sair com lições práticas para a vida. E aqui nessa lição a gente aprende que a gente precisa ser mais irmão. Amém? Irmão do outro. Irmão, tanto no sentido de irmão no seu lar, irmão de sangue, como a gente diz, e como no sentido de irmão em Cristo. De ser mais perto, que a gente seja uma pessoa confiável, que alguém possa pedir ajuda a nós e ter essa ajuda, seja qual for a área, não é?
Então, a gente precisa aprender essas lições hoje. Primeiro, ser irmão, depois ser companheiro. Certo? E a outra coisa que ele fala sobre Epafrodito, cooperador. E o que é agora um cooperador? Aí vamos lá, os irmãos, de novo agora. Cooperador. Terceira característica que Paulo deu a Epafrodito. Sim. Sim. Hum. Mas, sim. Certo? Mais alguma coisa de cooperador? Sim. Mesmo. Mesmo. É. Colaborador. Isso. Exatamente. É o que a gente vê mais, né? Nas empresas por aí, nas indústrias, o cooperador, né? Aquele que está colaborador, não é? Mais alguma coisa sobre isso aí? Então, veja bem, irmãos, na igreja aqui, nós que somos pastores, nunca deixe o seu pastor bater o escanteio e ir para a área, né, cabecear, certo? Deixe o seu pastor só na área para fazer o gol, bata o escanteio, porque tem muitas igrejas que as pessoas não cooperam muito com o ministério pastoral, né? Não estou falando o caso dessa aqui. Estou falando que tem igreja que o pastor é sozinho, é ele que canta, é ele que toca, é ele que prega, porque não tem. Não tem. E os que têm não estão muito dispostos a fazerem, entendeu? Então, tem que ter o ajudador, o cooperador, né? O colaborador. E essas pessoas somos nós, não é? Você vê, esse cidadão que nós estamos estudando, Epafrodito, ele era tão cooperador que a gente volta àquela história do começo. Será que essa doença se propagou só na viagem? Ou será que Epafrodito já era limitado, mas ele não quis saber da limitação? Eu vou cumprir minha missão. Será? Não é? Eu vou cumprir minha missão. Talvez ele já esperasse, a gente está botando talvez, porque a gente não sabe se realmente era de fato, talvez ele já esperasse que ele não iria suportar aquela viagem. Porque tem determinadas viagens que o médico recomenda não vá assim não. Não é? Hã? É. Entendeu? Então, mas ele vai porque ele quer colaborar, ele não quer deixar Paulo sozinho lá. Ele quer ajudar. Quem sabe, também não tem no texto, mas quem sabe que o pastor lá da igreja de Filipos disse, eu estou precisando de um voluntário para ir, e ninguém se ofereceu. Eu só me lembro da história, pastor Edinaldo, do coçar a cabeça. Coçar a cabeça. Que foi a história que aconteceu aqui. Certo? Foi. A gente sempre ia, todo fim de semana, para Pilõezinhos, com a Kombi, levando os irmãos. Né? O pastor até falou agora que passou essa bola para a igreja de Guarabira. Inclusive, quem está lá é Michel, lá na frente lá. Michel. Está lá, daquele dia que eu fui lá, com os homens. Como é? A Clécio. A Clécio disse, eu disse, e Pilõezinho? Está lá com o Michel, tá mais de 1.000. Eu digo, beleza, é bom saber disso. Michel, o menino que estava na igreja de Guarabira, que veio com a igreja de Valdir, né? Ele foi um dos únicos que ficou. Ele, Manuel e a esposa. Foi. Pronto. Pronto.
Não, eu digo o Manuel, o vice-moderador dele lá, que era da igreja de Valdir, que é o que ficou da igreja de Valdir em Guarabira. Manuel, a esposa e Michel. Né? Aí, essa história aqui de ter né, essa questão do colaborador, aí o que aconteceu? Precisava de alguém lá. E sempre eu ia, mas nesse dia acho que eu adoeci, não sei, eu disse, pastor, não dá para eu ir não nesse dia. Aí o pastor aqui na escola bíblica, aí disse, eu preciso de alguém para dirigir a Kombi, para ir. Aí, no momento, não apareceu ninguém. Aí o pastor ainda disse, eu vou, não foi? Eu vou, eu levo a Kombi e vou. Aí depois acho que foi Ivan que disse, não, pastor, eu vou. Entendeu? Então sempre tem que ter pessoas disponíveis para colaborar na igreja, como foi Epafrodito. Para o pastor, não, porque se não tiver ninguém, o pastor vai e faz mesmo. Que a gente, como pastor, a gente sabe o que a gente faz. O pastor, a esposa, os filhos, vão tudo para a linha de frente. Oi? É. Sim, sim. É. Exatamente. Ó, o autor da lição, ele coloca aqui outra coisa interessante. Quando Epafrodito adoeceu, certo? Paulo ficou muito preocupado com a saúde dele e a igreja de Filipos também ficou. Gente, é tão bom quando a gente sabe que alguém se preocupa com a gente. Poxa, isso é tão importante. Que você não ficou sozinho numa cama de hospital, numa UTI, não é? Então, eu creio que isso dá uma injeção de ânimo tão grande para você até criar forças para se recuperar, quando você sabe que alguém se interessa por você, não lhe deixaram sozinho, não lhe deixaram na mão, que a pior coisa é você ficar na mão sem ninguém lhe ajudar. Então, veja aqui que em Filipenses 2, 27, que diz assim, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E no versículo 25, né, ele diz que ele é cooperador e companheiro, e no versículo 28, ele diz, por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos alegre e tenham menos tristeza. Então Paulo, ele também cuida lá de certo Epafrodito, e quando ele tem uma melhorazinha, Paulo manda de volta. Agora Epafrodito volta bem melhor, né, que não era uma viagem fácil, 40 dias de viagem, é muito tempo, em cima de um navio, ou talvez numa carruagem, alguma coisa do tipo. Mas ele volta, e mais, cumprindo outra missão. Olha só, esse cidadão parece ser, né, doente, adoeceu, voltou se recuperando, mas veio com outra missão. Qual foi a outra missão? Trazer uma carta do apóstolo Paulo à igreja. Olha, veja aí Filipenses 4 e versículo 18. Dê uma olhadinha aí nesse versículo. Você que está com a Filipenses 4, 18. Olha só que coisa linda, né? Nesse versículo ele diz que está cheio, certo, de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Não é? Cheio estou, diz Paulo, certo? Depois
de ter recebido Epafrodito, que da vossa parte foi enviado. Paulo ficou muito feliz com a presença de Epafrodito com ele, né? Esse homem de Deus, interessante, irmãos, que a Filipos era uma igreja que tinha tido no seu começo algumas conversões muito interessantes, né? Uma delas foi de Lídia, vendedora de púrpura, que se converteu, ela era de Filipos. O outro caso foi do carcereiro, se lembra dele? Que queria se suicidar porque pensava que os presos haviam fugido, era de Filipos. E aquela menina adivinhadora, que estava adivinhando para os seus senhores, e Paulo chega ali, aquela menina se converte também, era de Filipos. Então, Filipos tinha um rol de membros conhecido. Epafrodito, o carcereiro, Lídia, a menina que antes adivinhava. Então, era uma igreja que tinha uma certa história para Paulo no seu ministério pastoral. Então, essa igreja era uma igreja diferenciada, porque era uma igreja que via a necessidade de Paulo e abençoava. E Epafrodito foi mandado para abençoar ainda mais a Paulo lá. Então, a gente vê que a igreja de Filipos era uma igreja diferente, diferenciada. Eu quero terminar, irmãos, que já estou na hora, com o que o autor deixa algumas perguntas na aplicação para a vida. Está vendo aí na sua revista? Primeira pergunta que ele deixa é: o que eu acho de pessoas que dizem que Deus não exige sacrifício? Até que ponto deve haver sacrifício para servir ao Senhor? Porque Epafrodito foi um sacrifício muito grande, meu amigo. Adoecer na viagem, ficar doente lá, e depois ele voltar ainda não 100% recuperado, e volta com a missão de levar uma carta para a igreja. Até que ponto você vê esse sacrifício dele, né? Até que ponto você está disposto a sacrificar sua vida por amor ao Senhor? É uma pergunta. A outra pergunta: como conciliaríamos o dever familiar com o dever da obra? Será que esse tipo de sacrifício foi só para aquela época e naquelas circunstâncias? Não é? Até que ponto você está disposto a sacrificar algo em nome de Cristo? Até que ponto? E a número 3, Deus não está interessado somente na quantidade, mas na qualidade do serviço prestado a Ele. Para Deus não é quantidade, é a qualidade, o que você faz de melhor. Não é a quantidade, quanto serviço você fez. E eu quero concluir mesmo com as perguntas que o autor coloca para nós aqui, que não está diretamente na lição, mas na revista do professor. Primeira pergunta, isso agora é para a gente aqui, aí você responda para você. Se você estivesse neste quadro dessa revista, agora para o final da revista, a revista diz assim: Marcos isso, Timóteo aquilo, tal, né? Certo? Agora, se você entrasse em uma dessas lições, gente que fez, como iriam chamar você? Por exemplo, aqui tem Natanael, um homem autêntico. A mulher samaritana, uma mulher sedenta. Marta e Maria, duas irmãs, duas atitudes. Pilatos, o homem das decisões erradas. Estevão, um homem cheio do Espírito. Marcos, o rapaz que deu a volta por cima. Timóteo, um jovem fiel. E a lição de hoje certo? Epafrodito, um companheiro de lutas. Se você entrasse na lição, seria o quê? Né? Sérgio, Ediglês, né? Não é? Iara, isso é para você. Para mim, a gente está fechando a lição. Estamos fechando o tema. Como fica se eu entrasse? É o que o autor está falando aqui para a gente. Outra coisa, o que seus pais diriam sobre você? Bom, o meu já não diria mais nada porque já morreram, né? Todos dois. Mas se você tem pai e mãe hoje, o que seu pai ou mãe diria sobre você hoje? Responda para você. Ou pergunta a seus pais em casa. A outra, o que a palavra de Deus pode dizer sobre você? Palavra. Certo? Tem outra.
o que sua esposa ou esposo diria sobre você. E aí? Outra, o que os seus filhos diriam sobre você. Outra, o que os seus vizinhos, que vizinho conhece a gente demais, né? Vizinho conhece a gente, viu? Como conhece, não é? Vizinho conhece. Se você der um grito lá dentro de casa, o vizinho escuta. Se você der um palavrão, o vizinho escuta. Se tiver uma briga de marido e mulher, o vizinho escuta. Não é assim? Principalmente em apartamento. Escuta mais ainda, né? E a última, e o seu pastor na igreja, o que diria sobre você? Então, a gente encerra aqui, irmãos. Essa revista foi muito interessante. Falou de gente que fez e gente que faz. E falou não só de gente que fez coisa boa, não, de partes negativas também. De pontos negativos para nos ensinar que não é por aí. A revista não só falou de gente que fez só coisa boa, não. Ela falou de muitas outras coisas. Espero que tenha ficado para nós grandes ensinamentos. E que a gente possa aprender, né, com essa gente que fez, né? E os pontos positivos a gente faça igual, e os negativos vamos aprender com as lições. Essa é a grande lição da revista. Amém? Deus abençoe.